Bom dia. Vamos dar início à quinta aula teórico-prática de SIG em Gestão de Recursos Naturais e vamos continuar a trabalhar no Parque Natural do Alvão. O exercício que vamos fazer nesta aula e na próxima diz respeito à análise da área ardida entre 2000 e 2013. Portanto, é um exercício real, com informação real e ferramentas de trabalho e diz respeito a todas as áreas que arderam entre 2000 e 2013. Vamos só trabalhar estas áreas por uma questão prática e para não tornar o exercício muito extenso. No entanto, é preciso não esquecer que entre 1990 e 2013, o somatório da área ardida no norte de Portugal é superior à área florestal. Isto quer dizer que há zonas que ardem recorrentemente, portanto, há zonas que ardem mais do que uma vez, ou que arderam mais do que uma vez nestes últimos 23 anos, e que originaram grandes alterações da paisagem, porque alteraram o uso e a ocupação do solo. Começamos por abrir a página do ICNF e descarregar gratuitamente os ficheiros comprimidos com as áreas ardidas. Reparem que de 2009 em diante são ficheiros individuais, são anos individuais, mas para 90, 99 e 2000, 2008 são ficheiros que têm os vários anos dentro de uma única shapefile. Começamos por atualizar o SIG, ou o nosso projeto do SIG do Alvão, com essa informação e cortar só para a área interior ao Parque do Alvão. Criamos uma pasta específica para as áreas ardidas, para não começarmos a ter muitas shapefiles numa única pasta. Portanto, esta passa a ser específica das zonas ardidas, cortamos pelo limite do Parque do Alvão e podemos ver, ao configurar a apresentação, o display para 50% de transparência, que as manchas se sobrepõem umas às outras. Podemos ver que temos aqui 3 manchas, umas dentro das outras. Isto quer dizer que temos que individualizar cada um dos ficheiros para cada uma das datas e criar um ficheiro novo com todas as datas, mas desta forma com a correta topologia, quer para cada data, quer para as sobreposições de datas. Podemos ver, por exemplo, neste ficheiro, que temos um único polígono nesta situação. Como ele se refere ao original e resultou de corte, está inscrito na base de dados como uma única entrada. Isso quer dizer que nós temos que utilizar a ferramenta do Explode em Advanced Editing Tools e individualizar todas estas manchas. E podemos ver que uma única entrada deu origem agora a 6 novas entradas. Porquê? Porque separamos todas as pequenas manchas e grandes manchas que estavam afetas a uma única entrada. Portanto, analisando os outros ficheiros, podemos ver que as tabelas de atributos não têm todos os mesmos campos. Como foram feitas por pessoas diferentes, em alturas diferentes, não se seguiu a mesma metodologia para todas, portanto, as tabelas de atributos não são iguais. Uma vez que nós vamos ter que individualizar cada uma das shapefiles para cada data, voltar a uni-las para ter uma shapefile só sobre as áreas ardidas, para cada um dos anos e com as respectivas interseções, vamos apagar todos os campos da base de dados, vamos deixar apenas o campo que diz respeito à data do fogo e há shapefiles onde diz ano, outras diz fogo. Vamos criar um novo campo com o ano do fogo. Esse campo será binário e será preenchido apenas com o valor 1. Para que quando fizermos a interseção de todas estas, a união de todas estas shapefiles, cada uma delas tenha uma entrada que nos diga em que ano ardeu e uma entrada com o ano, com um campo binário, que nos permita fazer cálculos subsequentes, nomeadamente a recorrência do fogo. Portanto, penteamos a informação toda e, quando chegamos à shapefile com as manchas ardidas entre 2000 e 2008, portanto 9 datas, primeiro temos que as separar em ficheiros individuais, uma para cada data, e a seguir voltar a unir esses ficheiros. Portanto, a shapefile já foi penteada, já só tem o ano, separamos nas várias datas, a cada uma das novas datas acrescentamos o campo com a data do ardido e preenchemos com o valor 1 e vamos agora unir essas 14 shapefiles. Vamos ao Arc Toolbox, Analysis Tools, Overlay e Union. Carregamos todas as shapefiles por ordem cronológica. Abrimos não a pasta de defeito, mas a pasta onde estamos a trabalhar com as manchas ardidas e
criamos um novo shapefile com todas as manchas, quer as individuais, quer as que se sobrepõem. Desta forma, ficou criado um fecheiro com a correta topologia que é preciso voltar a pentear, desta forma apagando todos os campos com FID hard, por exemplo, como estes, que não nos fazem falta e só estão a tornar a base de dados muito pesada. Depois de apagarmos todos esses campos, criamos dois novos campos. Um para a recorrência do fogo, que será um short 2, e um para o último ano ardido, que será um short 4. Para quê? Para podermos saber qual é a recorrência do fogo dentro da área do Parque do Alvão e para sabermos quando é que foi a última vez que ardeu, para podermos calcular quanto tempo passou após o arder e para podermos saber o que é que ardeu e o que é que cresceu. O campo recorrência do fogo é simples de calcular, uma vez que, como temos todas as datas individualizadas em ficheiros binários, basta somá-las para obter a recorrência do fogo. Após fazermos esta soma, utilizamos a técnica do summarize, pelo somatório de área, e desculpem, não referi, antes de fazermos isto temos que criar um novo campo área e atualizar a área de cada uma destas manchas e depois aplicar o summarize. Ficamos a saber como é que se comportam as manchas em termos de recorrência. Uma vez que temos 98 polígonos e 4.358 hectares, reparem que o parque tem 7.800, isto significa que mais de 60% da área ardeu entre 2000 e 2013, em que aproximadamente 40%, portanto, mais de 40%, desculpem, 41 manchas em 98 arderam uma vez, 37 manchas em 98 arderam pelo menos duas vezes e totalizam 1.652 hectares. Reparem, quase 25% da área do parque já ardeu pelo menos duas vezes nos últimos 14 anos e há zonas onde ardeu pelo menos 4 vezes. Estas zonas são as zonas de transição entre as manchas ardidas, que era preciso averiguar se são efetivamente zonas de recorrência, se são sobreposições dos ficheiros vetoriais individuais. Próxima fase, criado o ficheiro, criada a recorrência e criada a área que ardeu, gravamos ou exportamos para uma pasta DXF para podermos abrir no Excel e preencher os outros campos. Uma vez que esta tabela de atributos não tem ID porque fomos eliminando, começamos por criar um campo ID. Esse campo é um campo short 4. Preenchemos o campo dizendo que o ID é igual ao FID mais 1. Fica criado esse campo, exportamos para DXF e abrimos no Excel. Este procedimento será feito na próxima aula prática, uma vez que estes trabalhos requerem muita atenção e requerem muitas operações subsequentes. Obrigado pela atenção e comecem a fazer este procedimento para depois podermos trabalhar os exercícios na próxima aula prática. Obrigado.